A sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no seu capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14. Colossenses 2, 14. Título da mensagem dessa noite: As mensagens da cruz vazia. Colossenses 2,14, a palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está aberta e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale a cada coração nessa noite, porque, Senhor, este povo que aqui está não veio para outra coisa a não ser louvar o Teu santo nome, a falar com o Senhor e ouvir do Senhor a mensagem, ó Pai, que o Senhor escolheu nessa noite. Então, que o Senhor fale, e só o Senhor fale. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. As mensagens da cruz vazia. O sucesso na fé é caracterizado por algumas atitudes que estão descritas nos versículos 6 e 7 deste mesmo capítulo do livro de Colossenses. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, sempre abundando em ação de graças. E a graça, como nós sabemos, é o favor imerecido de Deus em nós, por nós e através de nós. E o maior ato dessa graça foi o envio de Jesus Cristo para salvar e abrir a oportunidade para que todo aquele que creia e confesse Jesus como Senhor adquira, portanto, a salvação. Essa é a maior graça. E se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor de sua vida, em nome de Jesus, faça isso hoje e a sua vida mudará para sempre. E não é uma mudança para pior, não, é uma mudança para melhor, porque o próprio Cristo, dentro da manifestação de sua graça, entrará na sua vida e tudo será diferente. O apóstolo Paulo está explicando exatamente isso para os colossenses. A eficiência e a suficiência da obra de Cristo. Porque o ensinamento do Evangelho é claro. Todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, os Pentateucos, os históricos, os poéticos, os proféticos, os evangelhos, as cartas e o livro da Revelação, tudo aponta para a cruz de Cristo. Tudo. E o texto que lemos nos mostra uma cédula, um escrito de dívida, uma nota promissória que é contra você mesmo. E essa nota promissória está lá escrito todos os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas iniquidades. Está tudo lá nesse escrito de dívida. E eu não sei se alguém já passou por isso, ficar devendo alguma coisa no cartão. O banco te lembra dessa dívida. Muitas vezes no dia. Mas assim, muitas vezes. E uma vez eu recebi uma ligação 7 horas da manhã de um banco cobrando Florisvaldo. Quem é Florisvaldo? E me ligaram 7 horas da manhã. Então eu fiquei pensando, se me ligaram 7 horas da manhã, com certeza ligam para as pessoas 7 horas da manhã do domingo para cobrar. Dever é uma coisa horrorosa. É uma coisa muito ruim. Mas pior do que dever para o banco é dever para Deus.
é dever para o Senhor. E todos nós, na condição de seres humanos, devemos para Deus pelo simples fato de sermos pecadores. E o apóstolo Paulo, então, diz que havia uma cédula, mas essa cédula não ficou conosco. Jesus Cristo pegou esta cédula e cravou esta cédula na cruz. Mas como é que isso foi feito? Quem subiu para a cruz foi Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. Ou seja, Ele pegou o seu escrito de dívida, o meu escrito de dívida, a minha cédula, a sua cédula, cravou nele mesmo e subiu na cruz, com todos os nossos pecados lá. Com todos. Os que nós já cometemos e os que nós ainda vamos cometer. Tudo estava sobre Jesus. Toda a lista, e eu não sei a sua, mas a minha lista é grande. Mas assim, muito grande. E eu fico imaginando todos os meus pecados sobre Jesus. São muitos. Atualmente, hoje, nós estamos chegando perto de 8 bilhões de pessoas aqui. É muito pecado. É muito pecado. E quando nós consideramos desde Adão, misericórdia. E tudo isso, todas essas cédulas estavam sobre Jesus. Porque Ele, por seu infinito amor, arrancou de nós e subiu lá na cruz para morrer. Jesus se apropria da sua dívida. Se apropriou do débito que era contra nós. Se apropriou do meu débito. Eu não sei quem já passou por essa experiência de dever e vir alguém e falar, então, eu pago por você. Deixa comigo. Pastor, milagres acontecem? Acontecem. Mas não há milagre maior do que este. Jesus se apropriou das nossas dívidas, das cédulas, dos escritos de dívida, onde constavam todos os pecados. Por isso, que em João 19:30, Jesus sobe naquela cruz e grita, está consumado. João 19:30. Jesus diz, está consumado. Jesus está dizendo, está pago. A dívida que era contra nós nas nossas iniquidades foi paga por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe mais cédula de dívida, porque Jesus a pagou. E colocou nele mesmo. Só que nós sabemos que após 6 horas de crucificação, Jesus não ficou na cruz. Jesus desceu da cruz. Um homem chamado um homem chamado José, foi lá, comprou um túmulo que nunca tinha sido usado, e colocou Jesus ali. Só que quando Jesus desce da cruz, Jesus não desceu mais com a cédula, com os escritos de dívida, com as notas promissórias. Jesus não desceu. Elas ficaram lá. Nós sabemos que 3 dias e 3 noites após a crucificação de Cristo, Ele ressuscitou. Mas a cruz, vazia, continuou lá. E essa cruz vazia nos traz mensagens poderosíssimas, que nós vamos pensar nelas nessa noite. A primeira mensagem é como se aquela cruz gritasse. E a primeira mensagem daquela cruz vazia é a reconciliação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
A palavra de Deus diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos, os gentios e judeus, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um só novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E o versículo 19 de Efésios 2, que foi o texto que eu li: assim, já que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e fazedores parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Por quê? Você e eu fomos reconciliados com Deus, porque quando o Senhor cria o ser humano em um projeto perfeito, este tinha comunhão com este Deus maravilhoso. Todos os dias, na virada do dia, o Senhor falava, conversava, porém, esta comunhão foi quebrada pelo pecado de Adão, mas em Cristo, na cruz de Cristo, há reconciliação. Portanto, se você está aqui nessa noite e anda longe do Senhor, e ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor, a cruz vazia de Cristo ensina para você nessa noite a reconciliação em Jesus Cristo. E essa reconciliação se baseia em algumas coisas. Se baseia no perdão de Jesus. Se baseia no amor de Jesus. E o objetivo do perdão de Cristo é um só: reconciliar cada ser humano com Ele mesmo. Irmãos, convidados que aqui estão, não há outro caminho a se seguir, a não ser o da reconciliação com Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, novamente esta palavra reconciliação aparece ali. E a cruz vazia mostra isso, afinal o Senhor esteve lá, mas nunca mais voltará para lá, porque Ele está pronto a ter um relacionamento com cada um de nós. Afinal de contas, nós não cremos num Cristo morto, nós cremos num Cristo vivo, louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos mais estrangeiros, nós somos cidadãos dos céus e participantes da grande família do Senhor, porque isso foi oferecido por Jesus Cristo. A cruz vazia, portanto, mostra que esta reconciliação está disponível. Então vamos viver isso, e se você ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, deixa eu te dizer, está esperando o quê para tomar essa decisão e ter uma vida com Deus? Está esperando o quê para se reconciliar com Cristo? Está esperando o quê para ter o seu nome escrito no livro da vida? Está esperando o quê? Porque Jesus está às portas e não há nenhuma profecia ainda que falta se cumprir para o arrebatamento da igreja acontecer. Pode ser agora. Já pensou? Começamos o culto aqui e terminamos no céu? Amém? Amém? Misericórdia! Como é que nós vamos terminar um culto no céu? O culto não vai terminar nunca no céu. Nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se sente perdido, é porque falta reconciliação com Deus. Se você se sente completamente sem rumo, sem norte, é porque está faltando reconciliação com Cristo. Mas não precisa ser assim. Não precisa. Essa semana, visitando
uma senhora a pedido da nossa irmã Helena, por nome Maria Maximiliano. E nós chegamos lá, falamos, colocamos o plano da salvação e ela orou recebendo a Cristo. Irmã Helena me compartilhava agora há pouco que ela já está muito melhor. Por quê? Porque a paz de Jesus entrou no coração dela. E esta paz está disponível a partir do ministério da reconciliação oferecido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a mensagem da cruz vazia mostra essa reconciliação maravilhosa oferecida pelo nosso Senhor. A primeira mensagem da cruz vazia é a da reconciliação. A segunda mensagem que eu quero destacar nessa noite é a esperança em Cristo. Em primeiro lugar, a reconciliação em Cristo. Em segundo, a esperança em Cristo. Por que que a cruz continuou vazia? Porque Cristo venceu a morte e ressuscitou e está vivo. E é interessante quando pensamos sobre isso, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios 15, ô morte, aonde está a sua força? E do mesmo jeito que Cristo ressuscitou àqueles que partiram, confessando Jesus como Senhor, também ressuscitarão, não mais em um corpo cheio de dor e sofrimento, mas em um corpo glorificado. Em Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim: enxergamos o fato de que Jesus morreu por todos, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida à servidão. Quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, Jesus vai ter uma conversa com o diabo. Mas Jesus não fala nada. O Senhor apenas pega dele a chave da morte. O diabo não tem poder nem mais sobre a morte. Porque este poder está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso nos traz o quê? Esperança. Por isso que a ressurreição é uma possibilidade, porque a morte já não tem mais a última palavra na vida do crente. A última palavra é a de Jesus. Enquanto o mundo diz e afirma, a única certeza que temos é a de que vamos morrer. Nós, os salvos em Jesus, por Cristo, temos também uma certeza, mas não é a de que vamos morrer, e sim a de que vamos viver. Louvado seja o nome do Senhor. A cédula está lá para mostrar que Jesus veio e encheu o nosso coração de esperança, pois pelo fato de não termos mais este escrito de dívida que era contra nós, nós temos livre acesso ao Pai em uma esperança maravilhosa de viver um dia para sempre com o Senhor. E, irmãos, nos enterros dos filhos de Deus, essa é a mensagem, essa é a palavra. Depois de todo o processo, pastor Fernando e eu tivemos, a partir da quinta-feira, sexta-feira, nós estávamos lá, no velório. Ficamos ao lado da nossa irmã Luciene durante todo o processo, desde quinta-noite até sexta de madrugada, depois lá no velório, e nós ouvimos algumas frases de nossa irmã, e eu perguntei para ela, irmã Luciene, eu posso replicar o que a senhora disse? Ela falou assim, pode, pastor. E enquanto ela chorava ao receber a notícia da partida de seu esposo, ela dizia, o meu Deus é bom, o meu Deus é bom,
o meu Deus é bom. E eu sei que o Deus que cuidou de mim até hoje, continuará cuidando de mim. Qual é o nome disso? Esperança. Esperança. Irmãos, que cena, que fé, que fé. Mas ela não disse só isso, ela disse o seguinte: quando eu recebi a notícia que o meu marido estava doente, eu orei a Deus dizendo: se o Senhor o curar, o Senhor é o meu Deus. Se o Senhor o levar, o Senhor é o meu Deus. E isso, irmãos, é esperança. E é uma mensagem maravilhosa que a cruz de Cristo nos dá, esperança. Porque na partida de um crente não é um adeus, é um até logo. Nós vamos nos ver em casa, porque a nossa casa é os céus. E o Deus que preparou este céu maravilhoso é o mesmo Deus que enche o nosso coração de esperança aqui. Por isso nós seguimos, por isso nós continuamos, por isso nós permanecemos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, todos juntos, viverá. A cruz vazia prega que Jesus está vivo. E que por Ele ter vencido a morte, nós venceremos também. Não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo de nada, porque a nossa esperança está em Cristo. Por isso não precisamos ter medo de nada. Nós somos entregues à morte o dia inteiro, todos os dias, a palavra de Deus nos diz. Mas pelo fato da nossa esperança estar em Cristo, nós não precisamos ter medo. A palavra de Deus diz o seguinte: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi reconhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu li 1 Pedro 1, a partir do versículo 18. A cruz mostra que há reconciliação. A cruz vazia mostra que há esperança. Mas há uma outra mensagem que a cruz vazia de Cristo traz. E qual é, pastor? Há poder em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder que destrói a sabedoria humana, que faz a sabedoria humana virar farelo, que acaba com esses pensamentos mundanos de que o ser humano está evoluindo, que acaba com essa ideia que o mundo tenta introduzir, e o diabo faz isso. O diabo que está por trás do mundo tenta introduzir, e vai introduzindo nas escolas, e vai introduzindo na mídia, coisas que ferem os valores de Deus de maneira frontal. Ideologia de gênero,
aquela coisa de que a pessoa decide o que ela é, tudo isso é sabedoria humana, mas há uma resposta, e a resposta é a cruz. E essa palavra é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por quê? Porque essas coisas levam o ser humano para o buraco, me perdoem a expressão, mas a cruz leva o ser humano para o céu. O poder que destrói a sabedoria dos sábios, é só ler lá 1 Coríntios 1, é um poder que é um escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas é um poder que enche o nosso coração de sabedoria, mas não uma sabedoria humana, mas sim a sabedoria de Deus, como nos diz o versículo 24 do capítulo 1. Porque pelo poder de Deus, nós temos a sabedoria para enfrentarmos e vencermos as tentações. Pelo poder de Deus, nós temos a capacidade de ter uma vida com o Senhor saudável. Pelo poder de Deus, nós temos a capacidade de anunciar Jesus àqueles que perecem. Pelo poder de Deus, você que está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como Senhor, pode confessar e ganhará a salvação, e com ela será adotado como filho, será justificado, será santificado, será regenerado, e no futuro será glorificado. E tudo isso pelo quê? Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, Cristo foi ressuscitado e restaurou tudo. Paulo vai dizer: porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Irmãos, a nossa fé é sustentada no poder de Deus. Nós não achamos que Deus existe. Nós temos certeza que Deus existe. Nós não achamos que Jesus salva o pecador. Nós temos certeza que Jesus salva o pecador. Nós não achamos que o Senhor pode libertar as pessoas da droga, da depressão, da ansiedade, das angústias, das dores. Nós não achamos, nós temos certeza de que Deus, pelo seu poder, pode restaurar todas as coisas. Nós não achamos, nós temos certeza. E por quê? Porque cremos no poder de Deus. Amanhã, cada um de nós, vamos para as nossas atividades. Nós vamos. Mas saiba, amanhã, o poder de Deus estará conosco. Amém. Depois de amanhã, o poder de Deus estará conosco. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, o poder de Deus estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nas dores da vida, o poder de Deus nos fortalecerá. Efésios 6,10. Antes, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. É por isso que tem muita gente aqui passando por muita luta, mas está aqui, sorri, é firme. Mas por que isso, pastor? Porque é o poder de Deus que está nele. E este poder faz com que cada um de nós continue seguindo e em frente. E em frente. O poder de Deus que ressuscitou Cristo, que destaca os crentes para refletir Cristo, como ouvimos nessa manhã,
através da mensagem trazida pelo pastor Fernando. O poder de Deus, que busca o perdido e o resgata e o transforma. O poder de Deus que restaura o coração destruído, que restaura o crente que por um tempo se permitiu andar no pecado. Este é o poder de Deus que nos ajuda em absolutamente tudo, e que este poder esteja com você em nome de Jesus. Que este poder esteja com cada um de nós em nome de Jesus. A cruz nos mostra que não há impossível para Deus. E por último, há uma outra mensagem que a cruz nos apresenta. E a mensagem é que há glória em Cristo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Glória significa honra. Glória significa força. E qual é a força do crente? A cruz vazia de Cristo. Porque ela mostra todas as coisas que já falei nessa noite. A nossa honra está na pessoa de Cristo e na sua obra maravilhosa. A nossa glória, irmãos, a nossa força está no Senhor. Por isso, nós não podemos estar em outro lugar, a não ser aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Contemplando todas essas coisas. Porque é aos pés da cruz que nós aprendemos que há reconciliação, que há esperança, que há poder e que há glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Toda a Bíblia existe para mostrar cruz. A cruz existe para mostrar Cristo. E Cristo nos mostrou a reconciliação, a esperança, o poder e a glória. Por isso a cruz convida a mim e a você a tomar decisões nessa noite. E você que não tem Jesus, a cruz te convida para que você hoje confesse Jesus como Senhor e Salvador. Essas são as mensagens da cruz vazia de Cristo para os nossos corações. Do que você precisa? Cristo tem para te dar. É de perdão? Cristo oferece pela sua cruz. É de força? Cristo oferece pela sua cruz. Estou perdido, pastor. Jesus vai te dar uma direção. Tudo o que nós precisamos, encontramos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E por isso, vamos orar neste momento.